agora que os nossos principais avisos já foram dados, vamos partir para o nosso conteúdo desse primeiro módulo. Então, o que a gente vai ver nessa aula? O que é UX Writing, né? Obviamente. O que é UX também, que é a experiência do usuário. Alguns princípios de UX Writing. E também vamos ver um pouco sobre chatbots, assistentes virtuais e interfaces conversacionais. A ideia é trazer esse conteúdo mais para perto de você, que começou a estudar, né, sobre UX, que entrou nesse universo e que ainda está descobrindo algumas coisas. Então, aproveita bastante as aulas para anotar as informações, para tirar suas dúvidas também, anota todas as suas dúvidas, e o que eu não falar aqui nessa aula, você pergunta lá no grupo do Telegram ou aproveita para perguntar durante a mentoria. Agora, se você não conseguir participar da mentoria por algum motivo, aproveita bastante o grupo do Telegram, vai ter bastante gente para te apoiar e para tirar suas dúvidas, né? Outra coisa que eu quero mencionar, que eu não mencionei no vídeo anterior, é que todo o conteúdo desse Capacita, ele foi desenvolvido com base nas experiências que todo o time de design de diálogos da Smart teve. Então, todos os conteúdos que nós já estudamos e que nós praticamos no nosso dia a dia, nós estamos aplicando aqui também. Então, se eu dissesse para você reclamar com alguém, se você não entendesse algo, seria para reclamar com todo mundo e não só comigo, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, o que é a experiência do usuário? Quando a gente para e pensa, parece que é um nome assim, tá claro, né? A experiência do usuário. É a experiência que o usuário vai ter com algo. Sim, quando a gente fala sobre o X, né, User Experience, é um termo que foi cunhado e que ficou bem famoso lá na década de 90 por causa de um senhor, que atualmente é senhor, né, chamado Don Norman. Ele trabalhava numa empresa bem pequenininha e bem, assim, desconhecida, chamada Apple. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eu, assim, já ouvi falar meio por alto, nada demais. Mas ele trabalhava nessa empresa e ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com o X. E ele tratava, né, essa questão da experiência do usuário, do design voltado para o humano, considerando aquilo que o usuário sente. Então, o X é sobre tudo que envolve o usuário, toda a experiência do usuário, toda a sensação que o usuário pode ter com algo, seja num serviço, num produto, num sistema. Então, se a gente fosse considerar o exemplo da Apple, a experiência e as sensações que os usuários da Apple têm com os notebooks, com os computadores de mesa, né? Com os celulares, no site da Apple, sendo atendidos na loja da Apple, é tudo uma experiência. Tudo cria uma sensação para o seu usuário que cria uma estratégia de marca. A gente vai falar um pouquinho mais sobre marca mais para frente, mas a marca também acaba se posicionando de uma forma com base nessa experiência que eles criaram para o usuário. Então, só a Apple, é o que algumas pessoas falam, que é a mesma coisa que o pessoal da Xiaomi fala, só a Xiaomi é Xiaomi. Eu não uso nenhuma das duas, então eu não tenho local de fala para brincar aqui, mas seria mais ou menos isso. Então, no âmbito digital, no âmbito das internets da vida, nós temos produtos como aplicativos, sites, os bots, nós temos as plataformas, né? Então, tudo isso envolve a experiência do usuário. E a forma como você desenha a sua plataforma, então a forma como eu desenho aqui a minha apresentação é uma experiência do usuário. A forma como eu desenvolvi isso aqui foi pensando em vocês. Então, o que eu, enquanto profissional de UX, faço? Eu imagino qual vai ser, eu penso, né, no meu usuário final, que são vocês, e planejo todo o processo da sua interação comigo. Eu planejo como vai ser desde o começo até o final, para que a nossa interação, a nossa conversação seja fluida, seja o melhor possível e para esse produto se destacar no mercado. Por quê? A Apple já tem destaque no mercado, mas assim, considerando que
O nosso mundo está cada vez mais digital, cada vez mais, né, conectado. A gente tem que ter um diferencial. Então, esse diferencial é o quê? É essa interação com o usuário. Quanto mais você pensa na experiência do seu usuário final, melhor é o seu produto. Inclusive, a gente trouxe aqui um trecho, está aqui embaixo, uma citação do CEO da Jaguar Land Rover, do Ralph Spett. Não sei se eu pronunciei o nome dele correto, mas enfim. Se você acha que um bom design é caro, deveria verificar os custos de um design ruim. Então pensa, um design caro, um bom design que é caro, ele te traz resultados, feedbacks, né, muito mais positivos em relação a um design meia boca, um design que não é focado no seu usuário final. Então, vamos pensar nisso quando a gente continuar aqui a nossa aula. E aí a gente trouxe aqui um vídeo sobre a experiência do usuário aplicado na vida real. Esse vídeo é da Vox, o título dele, O Problema Não É Você. As portas ruins estão em todos os lugares, por toda parte, né? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem e depois a gente conversa sobre isso. There's this door on the 10th floor of the Vox Media office that I hate so much. God damn it. You ever get this door wrong? Pretty regularly. Have you seen people misuse it? All the time, every day. Constantly. I hate this door. Me too, Kelsey. But here's the thing. As soon as you start looking for confusing doors, they are everywhere. It's push. Why? I feel like Roman Mars would know about this. This is 99% Invisible, and those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, and where is this guy? You must go to San Diego. Okay. Hi, Joe. Hey. I'm Don Norman. It's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, a vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes, I was spending a year in England, and I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even, that I wrote this book. If I continually get a door wrong, is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, and if other people continually get it wrong, good sign that it's a really bad door. a Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice, or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today, commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it sort of goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that, we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it. Quite often, these are wrong at first. But each time we go around the circle, we do a better job of making the device until the point we're actually making something that really works. And this process has spread all over the world. And it turns out it's improving lives. From better everyday things like the ones that Don wrote about,
to using the same process to solve huge problems in public health in developing countries. Water, Sanitation, farming. lots more. So what'd be a better human-centered door? An ideal door is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too, so you can see what side you're supposed to push on. The vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it. And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors must end. I think that it's a really shitty design. The fact that they put a pull handle when it's a push. And it should be a flat panel right here. And not a pull handle. That's how I feel about the store. It's very misleading. I agree. You're right, Becky. You're goddamned right. And if we all thought like you, well, we might just design a better world together. It won't open because it's a security door. What the f*** are you two doing? E aí, o que vocês acharam? Pra quem não pegou esse final do que ele falou, ele disse que desde que ele gravou esse vídeo, eles mudaram a sinalização da porta. Então é curioso pensar nisso, né? Que assim, uma porta é uma coisa que você olha e fala, pô, coisa básica, todo mundo tem uma porta em casa, uma porta nos lugares, né? Mas, tipo assim, essa comunicação de que, push, que é empurre, né? E pull, que é push, não estava clara, não estava sendo identificado para o usuário que realmente vai usar aquilo no dia a dia. Então, se o seu usuário não tem essa identificação, como é que ele fica? Né? E tem dois conceitos que o Don Norman, que é o Norman que eu mencionei lá atrás, que popularizou o termo de UX, né, o conceito de UX, ele fala sobre a questão da descoberta e o feedback. Feedback é tipo, eu parei o vídeo e falei, e aí, o que vocês acharam? Ou feedback de tipo, você tá numa ligação com uma URA, né, que é uma atendente de voz, aquelas automáticas, e aí, tipo, a URA fica... Estou verificando as suas informações. Isso é um feedback para o usuário. Você está dando um sinal. Ou quando você pede alguma coisa pelo iFood e antes dele do lugar, né, efetivar o pedido, confirmar o pedido, ele fica, estou verificando com o restaurante. Então, assim, isso é um feedback para você. E você olha e fala, pô, legal, eu sei que eu não vou ficar na ansiedade de saber se está dando certo ou não, porque ele está me dando um retorno. E esses são conceitos muito importantes. Então, esse livro, até do Don Norman, né, o design do dia a dia, eu super recomendo para quem quiser se aprofundar mais nesses conceitos. E aproveitando que a gente teve essa sopa de letrinhas, né, sobre o design do dia a dia, onde entra o X nesse comboio? Então, nós temos alguns conceitos aqui. Nós temos CX, que é Customer Experience, ou experiência do consumidor, que é a experiência do consumidor com relação à marca. Nós temos o X, que é a User Experience, e nós temos o UI, que é a relação do usuário com a interface, a User Interface. Então, aqui, o UI faz parte do UX que faz parte do CX. Como? Eu criei um site, vamos lá. Eu criei essa aula para vocês. Depois que eu criar essa aula, que eu gravar essa aula e tudo mais, e que eu colocar ela no site, vocês vão comentar comigo e falar quais foram as impressões que vocês tiveram. Ou até eu posso, depois de um tempo, conversar com vocês e falar, pô, o que você achou do curso? Qual foi sua impressão e tudo mais? Aí você fala, Letícia, foi uma bosta. O que você estava falando daquele curso? O que você estava fazendo da sua vida? Pelo amor de Deus. Menina do céu.
Ou então você pode olhar para mim e falar: ah, eu gostei pra caramba, eu acho que você pode melhorar a questão de iluminação, a questão de áudio, a questão de imagem, porque seu webcam não é tão boa, você pode fazer isso, isso e aquilo. Ou você pode olhar para mim e falar: Lê, foi show, foi muito legal, o conteúdo foi massa e dá para eu seguir legal. Então, quando eu pego esses feedbacks que vocês passaram, eu consigo entender qual foi a relação do consumidor, né, do meu consumidor final, com o produto que eu já produzi. Então, qual foi a sua experiência enquanto consumidor, enquanto usuário, com todo o produto? E não só com processos, né? Então, quando eu pego tudo isso, eu consigo, com esses feedbacks, melhorar a minha experiência do usuário. Porque o CX, ele analisa após a publicação, após tudo, né? Quando as coisas já estão funcionando. E a parte de UX também analisa isso antes, né? Então, como eu mencionei no começo, o X não é necessariamente só no contexto digital, mas para o nosso foco aqui, a gente está analisando para o contexto digital. Então, pensando nos feedbacks que a gente tem com uma análise de CX, a gente melhora a experiência do usuário e melhora a interface, porque a gente constrói a interface também pensando no usuário. Então, se eu sei que tem pessoas no mundo, né, que são daltônicas, eu vou pensar nessas pessoas e construir uma interface que elas consigam enxergar. Se eu sei que tem pessoas no mundo que têm problemas auditivos, problemas... enfim, problemas como um todo, e não só nem problemas, né, no caso, até foi errado aqui na minha fala, mas enfim, que existem essas questões, a gente tem que tentar lidar com... Não lidar, mas nós temos que tentar trabalhar isso para criar uma interface que seja, assim, acessível para todo mundo e que não seja excludente também. E quando a gente fala sobre esse usuário, quem é esse usuário? É um possível cliente ou um cliente que você já tem, que já é fiel a você. Então, CX está sempre associado à marca, UX está sempre associado ao produto em si, e UI está associado também à aparência desse produto. Ficou confuso? Ficou claro? E aí você me pergunta, como é que entra a parte da redação? Então, quando eu falo sobre UX, eu estou falando sobre uma sopa de letrinhas bem maior, porque nós temos UX Research, né, que é o processo de pesquisa, nós temos UX Design, que é a criação, a prototipação da área, e a usabilidade também, né? E nós temos a parte de UX Writing, né, que está relacionada diretamente à estratégia de conteúdo. Então, UX Writing está relacionado à estratégia de conteúdo, ao conteúdo estratégico. Então, se for assim, UX Writing não é só escrita. UX Writing é muito mais que isso. UX Writing também é o processo de análise, também é o processo de olhar para o texto pensando naquilo que é melhor para a empresa também e para o usuário, que são dois usuários que a gente tem aqui, né? Empresa e cliente final. E quando a gente pensa no chatbots, nós temos diversas formas de trabalhar a escrita. Nós temos os designs de diálogos, nós temos os fluxos conversacionais, e, enfim, a questão de fluxo conversacional a gente vai ver um pouquinho mais para frente no módulo 5, mas são formas de trabalhar a escrita para torná-la mais conversacional, para tornar ela mais acessível para o seu usuário. E aí a gente vem para essa questão. E o que é efetivamente UX Writing? Anota aqui rapidinho o que você acha e volta para o vídeo. Eu vou esperar. 1, 2, 3. Foi, voltou. Nós trouxemos aqui alguns conceitos sobre o que é UX Writing. Então, segundo a Tori Podmajersky, que é uma especialista de UX, e ela só trabalhou também numa empresa assim pequena, que nem o Don Norman, que é a Google, assim,
uma empresa que eu acho que poucas pessoas utilizam no dia a dia delas, né? Nada demais. E ela falou que a redação de UX é o processo de criação de palavras em experiências de usuários para títulos, botões, rótulos, instruções, descrições, notificações, alertas e controles vistos pelas pessoas. Então, pensando nisso, a redação focada em UX é uma redação focada no usuário, uma redação que torna a comunicação muito mais cristalina, que melhora, facilita o entendimento, é uma comunicação que facilita as tomadas de decisão e que usa as palavras do usuário. Toda a escrita em UX, ela é uma consequência de pesquisa. Então, lembra que eu mencionei que o UX Writing estava dentro da parte de conteúdo estratégico? Porque é isso, nada é ao acaso. Toda a escolha de palavras, frases e expressões que a gente coloca nos menus, botões, aplicativos, chatbots, o que for, eles são um processo de pesquisa. E esse conteúdo ele pode vir em texto, como eu estou apresentando aqui, ou em voz. Então tem muita coisa que eu estou falando aqui para vocês que eu escrevi antes, num roteiro, e que foi uma análise. E que não está escrito aqui porque eu sabia que para a experiência do usuário ficaria muito ruim colocar uma tela cheia de informação, uma tela carregada de informação. Então, quando a gente faz também esse estudo de UX Writing, nós temos que analisar o porquê de cada palavra. Quando eu falo para o meu usuário sobre, vamos pensar em conceitos próximos, né, sobre cobrança, ele entende cobrança do jeito que a minha empresa entende cobrança? Ele entende débito do jeito que eu entendo débito? Ele entende crédito do jeito que eu entendo crédito? As palavras que eu estou usando são palavras que são próximas para o usuário? São expressões próximas para o meu usuário? E quem exatamente é o meu usuário? Eu sei quem ele é ou eu acho que sei quem ele é? Então, é muito importante a gente pensar muito nesses conceitos para criar uma comunicação que seja objetiva e clara. E o UX Writing também é uma escrita alinhada diretamente à estratégia, como eu já estou mencionando várias e várias vezes. A estratégia do negócio, do produto, porque assim você consegue facilitar a comunicação entre a empresa e os seus consumidores. Vai estar todo mundo falando a mesma língua. Porque senão a empresa vai estar falando crédito para uma coisa e o cliente vai estar entendendo crédito para outra. A empresa pode estar falando débito para uma coisa, o cliente para outra e por aí vai. E aí eu trouxe um exemplo sobre o UX Writing aplicado à tela aqui da Smarkle, ao nosso site. Então todos esses conceitos da home, aqui na barra superior, o chatbot aqui no canto inferior direito, os botões, tudo envolve o UX Writing. Então, todos os diálogos foram pensados. Então, aqui a gente tem o conheça mais, ali embaixo, eu tô chegando super perto porque eu sou míope e para mim tá difícil. Então, a minha experiência do usuário aqui não está sendo positiva. Será que eu tenho uma oportunidade de dar um zoom? Não temos Google, não temos. Eita, rapaz. Tudo bem, então a gente vai continuar aqui. Mas depois vocês podem acessar também o site da Smarkle. Todos esses botões, todas essas opções, elas foram pensadas considerando o usuário final. Pode ser que com o tempo isso mude, porque com o feedback das pessoas, as pessoas vão olhar e falar, nossa, esse site tá zoado, né? Com esses feedbacks a gente vai melhorando e vai gerando conteúdo cada vez melhor. O importante, até trazendo lá o papo do Don Norman, né, sobre a questão das portas, a gente não pode pegar o feedback do usuário que está dizendo, então, eu não estou entendendo o que você está falando e não fazer nada. A gente tem que pegar esse feedback e fazer alguma coisa para melhorar. E aí, eu venho para
um ponto polêmico, porque a escrita não é igual, especialmente no meio digital. Nós temos várias técnicas de escrita para o ambiente digital. Então, cada uma ela vai ser usada para um propósito específico. Então, para um anúncio, para um artigo, para uma interface conversacional, para um aplicativo, o que for, eu vou ter um tipo de escrita porque o propósito dessa escrita é diferente. Toda escrita, vou repetir, toda escrita tem um propósito, nenhuma escrita é ao acaso. A menos que eu esteja escrevendo para mim. Aí eu posso escrever qualquer coisa, posso escrever batata, tranquilamente. Mas toda escrita, quando é uma escrita para interfaces, para o que for, ela tem um propósito, ela tem um motivo, um objetivo. Então, essa é uma das principais diferenças quando a gente pensa nas técnicas de escrita para o ambiente digital. Se o nosso objetivo é persuadir e convencer o nosso usuário final, a gente utiliza o copywriting. Se o objetivo é informar, webwriting. Se o objetivo é instruir tecnicamente, com documentação, com uma página descritiva e tudo mais, com manual, é o techwriting. Agora, se o nosso objetivo é promover uma boa experiência do uso para o usuário, para aplicativos, sites, botões, o que for, focando na usabilidade, é UX Writing. Mas assim, eu tô falando desses conceitos, mas eles não são excludentes. Então, tipo assim, não é como se eu fosse usar só conceitos de UX Writing e não pudesse usar nenhum dos outros. Muito pelo contrário. Você pode unir 2 ou mais. Então, você pode escrever, sim, um chatbot para converter pessoas. Para converter pessoas, que eu digo, é para vender algo para pessoas. Então, eu posso criar um chatbot de vendas. E aí eu vou usar elementos, né, para persuadir meu usuário, de copy. Eu posso sim escrever um bot que seja mais informativo, que vai ter uma proposta mais de webwriting, né, essa coisa de, venha conhecer mais sobre a nossa empresa, que vai mostrar e tudo mais. Eu posso também colocar um bot instrutivo, que vai te orientar a fazer as coisas. Então, a gente tá vendo que não é uma coisa separada? Tudo tem uma conexão. Então, aqui a gente tem alguns elementos, mas que eu também posso utilizar nos demais. Eu posso utilizar conceitos de UX Writing para escrever para blog, para escrever para documentação e por aí vai. Na verdade, o ideal é que você faça essa análise. Então, eu vou até dar um depoimento pessoal agora. Momento depoimento. O Orkut acabou, mas eu continuo sendo essa pessoa do Orkut. Quando eu comecei a trabalhar com UX Writing, com a escrita voltada para o usuário, eu comecei a ter muito mais facilidade em escrever textos no geral. Porque eu percebi que eu estava sendo muito mais objetiva, muito mais concisa, muito mais direta no que eu precisava falar. Porque, no geral, eu escrevia de uma forma extremamente prolixa, sabe? Aqueles textos gigantescos, super difíceis e tudo mais. Pra quê? Eu comecei a descrever uma coisa muito mais objetiva, muito mais clara e muito mais prática. Porque eu já sabia quem era o meu usuário, já sabia como eu tinha que escrever e tudo mais. Escrever se tornou um processo muito mais tranquilo, até mesmo para outros canais. E eu acho que eu já falei aqui, e vocês devem estar cansados de me ouvir, mas UX Writing é estratégia. Tem até um episódio do podcast do UX Copy, eu vou colocar na descrição aqui da aula, que tá com a Chris Luckner e com o Agno, né? É um podcast da Ariana e da Janaína, e elas falam sobre esse trabalho, né, de ser UX Writer, e a Chris Luckner, ela menciona claramente que o UX Writer, ele é uma das pessoas mais importantes no ambiente de trabalho, porque ele vai estar diretamente ligado à estratégia do seu produto. Então, o objetivo do UX Writer é alcançar, né, essas duas metas, os objetivos da organização e do usuário final. Então, a gente tem que entender quais são os propósitos,
as oportunidades e as restrições de um projeto. Nós precisamos entender e proteger, né, os interesses dos dois. Então, os interesses do usuário, sendo advogado do usuário, zelando pelo usuário, pelo amor de Deus, porque ninguém mais vai zelar por ele. Óbvio, outras pessoas vão zelar por ele, mas é o seu papel zelar pela boa experiência do seu usuário. E também você tem que zelar para que a empresa possa fornecer uma experiência que não a prejudique. Então, se uma empresa não tem como fazer um processo, você não pode fornecer aquele processo. Você tem que pensar em outras formas de tratar aquilo. Se a empresa quer fornecer um serviço X, mas o cliente final está pedindo o serviço Y, você tem que saber como conciliar essas expectativas, porque senão elas vão entrar em conflito. Então, é muito importante entender o contexto, as regras de negócio da empresa, ver onde estão as oportunidades, né, e as restrições na jornada no usuário. A gente vai até ver mais um pouco sobre isso lá no módulo 4, mas já adiantando um pouco isso, a gente tem que pensar nos obstáculos que a pessoa vai ter durante a interação com o bot, durante a interação com o site, durante a interação com o aplicativo e por aí vai. Então, essa ilustração eu gosto dela pra caramba, porque aqui a gente tem os clientes olhando, né, e falando, cliente pode ser tanta empresa, o que for, olhando e falando, nossa, eu amei, e o outro, nossa, eu também. Enquanto isso, o usuário tá vendo lá o furículo dos bonequinhos. Olha só, eles pensaram no que era melhor pra eles não pensaram no que era melhor pro usuário. Mas essa tirinha, ela é fantástica, ela é muito clara. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar a experiência desse bebê? Para ele parar de ver o furículozinho dos bichinhos e não ficar uma criança traumatizada. Mudar a posição deles, né? Então, são outras coisas a se pensar também. E aí, pensando, já que a gente já esclareceu um pouquinho sobre o que é um UX Writer, né? Vamos falar um pouco sobre as habilidades do UX Writer. Então, a primeira habilidade que todo mundo fala é sobre a empatia. Então, a habilidade de se colocar no lugar do usuário, de imaginar como ele vai se sentir durante a experiência e que tipo de experiência ele gostaria de ter, suas necessidades. Agora, aqui, eu vou fugir um pouco até do tema do que a produção colocou para mim. Eu vou além. Eu acho que além de ter empatia, um UX Writer também precisa ter alteridade, ou como alguns chamam, compaixão, que é a habilidade de tomar ações e fazer ações, agir com base no que o usuário sente e vive. Porque quando você tem empatia, tá legal, eu tô me colocando no lugar do outro. Mas o que você vai fazer? Não sei. Quando você tem alteridade, quando você tem compaixão, você age, você move, você está engajado para realizar ações que realmente vão melhorar a vida do outro, vão melhorar a vida do seu usuário e não só identificar o problema e falar show, legal, maneiro. Então, você identifica o problema, se coloca no lugar do outro e, além disso, está engajado para agir, né? Para fazer mudança na vida das pessoas. Então, a alteridade também, para mim, é outra competência que um UX Writer precisa ter. Inclusive, tem um texto bem interessante do Nielsen e Norman sobre a diferença entre simpatia, empatia e compaixão, e eu vou colocar aqui no material complementar, para vocês lerem depois e tudo mais. Outros conceitos que nós temos bem presente são a criatividade e a comunicação. Criatividade, né, obviamente, para pensar em várias formas de tratar conceitos e conteúdos que podem ser muito complexos de uma forma que o usuário compreenda, mesmo que seja em poucas palavras ou que esclareça, né? Então, se você tem que falar sobre... Vou colocar um tema completamente possível, mas que para mim é meio abstrato, vai. Eu tenho que fazer um site
Tem lá a Jus Brasil, que é um site, né, de justiça e tudo mais. E aí a gente tem que reformular aquele site inteiro, mudar tudo e colocar em ordem e fazer com que os usuários entendam. São conceitos de direito, são conceitos super técnicos. Você precisa transcrever aquilo de uma forma que o seu usuário compreenda com mais facilidade. E são conceitos complexos, são conceitos que são difíceis até para gente que é escritor entender. Imagina para o usuário final. Então tem que ter essa criatividade, né? Essa habilidade com as palavras também, que é o tópico 3, que é uma boa comunicação, para conseguir escrever sobre isso de uma forma mais fluida, de uma forma mais compreensível e de uma forma que não fique pesado, que não fique maçante e que não fique difícil. Então, uma boa comunicação também é importante, né, para criar umas mensagens mais eficientes, mensagens que façam sentido para o seu usuário final. E então, clareza, consistência, concisão são os princípios que também fazem parte. Aqui nós temos o bolinho do UX Writing, né, que tem clareza, concisão, consistência, conversacional, né, e construtivo. E aí, não entendi nada. Então, os textos precisam ter clareza, concisão e consistência. E precisam promover uma orientação, ser construtivo, e diálogo, ser conversacional. Especialmente quando a gente fala sobre um conceito, né, sobre um bot. Então, quando a gente está tratando sobre bots para sites, bots de voz, que é uma interface conversacional, nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de uma conversa. Então, não pode ser uma coisa tipo, eu agora que estou monólogo. Então, tem que ser um bate-bola. E eu vou trazer agora alguns exemplos sobre cada um daqueles princípios. O primeiro é o clareza. Então, na primeira mensagem eu tenho: posso te enviar a segunda via da fatura para o e-mail cadastrado na conta ou para um novo e-mail. O que você acha? Escolha uma opção. 1. Sim. 2. Não. O que o usuário tem que fazer? Se eu digitar sim, ele vai mandar para o e-mail cadastrado ou ele vai mandar para um novo e-mail? E aí, o que eles colocaram aqui como correto? Para qual e-mail devo enviar a segunda via da sua fatura? Digite o número da opção desejada. 1. E-mail cadastrado na minha conta bancária. 2. Outro e-mail. Viu como está mais claro? Porque aqui eu não sabia se, caso eu selecionasse sim, eu iria mandar a fatura para o e-mail cadastrado ou para um novo e-mail. Aqui eu já sei que eu tenho que digitar a opção, então o número da opção, então eu sei que eu tenho que digitar 1 ou 2. Aqui eu não sabia se eu tinha que digitar 1 ou se eu digitava sim, 2 ou se eu digitava não. Então aqui eu sei que eu tenho que digitar 1 para utilizar o e-mail cadastrado na minha conta ou 2 para cadastrar outro e-mail. Que é outra alternativa para ficar mais claro ainda para o seu usuário, ao invés de colocar e-mail cadastrado na minha conta bancária, coloca e aí você coloca o e-mail da pessoa com uma máscara, né? Para não mostrar todos os dados da pessoa. Então não vai aparecer lá fulana lindinha 1994. Vai aparecer só fulana 4. E aí você não afeta também os dados pessoais do usuário. Concisão. Opa, entendi o que você disse, mas temos um problema. Ainda não consigo te ajudar com esse serviço aqui no chat. Mas não se preocupe, você pode solicitar esse serviço pelo nosso app. Que tal tentar agora? Clique aqui para acessar. Rapaz, imagina a experiência desse usuário quando você manda uma mensagem tão grande. Aí você fala, pô, eu entendi, mas eu não tenho mas tem um problema. Esse entendi, mas tem um problema já causa também uma sensação bem desconfortável no usuário final, né? E agora, quando você diz,
que é a nossa solução, né? Para solicitar esse serviço, acesse o nosso app. Clique aqui e selecione a opção correspondente no menu. Show! Então, vamos supor que eu tenha solicitado segunda via de fatura. Eu solicitei lá a segunda via de fatura, então, para solicitar esse serviço, acesse o nosso app. Clique aqui, que provavelmente é para direcionar para o app, e selecione a opção correspondente no menu. Show de bola! Aqui, como é um texto muito mais extenso e que gera o processo cognitivo da pessoa para ela conseguir entender o que está acontecendo nessa primeira mensagem é muito maior em comparação à pessoa que está vendo essa outra mensagem. Então, fica muito mais claro o que a gente tem que fazer aqui, né? Consistência. Então, aqui a gente tem esse caso do VC Bank. Então, sou assistente virtual do VC Bank. Escolha sobre o que quer falar. 1. Fatura. 2. Solicitar cartão VC Bank. 3. Seguro VC Bank. Outros assuntos. Tem alguma coisa de errado para vocês? Essa daqui é difícil. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui. O que vocês acham que está estranho nisso aqui? Não tem um padrão, né, gente? Olha isso. Aqui a gente tem o VC Bank, tudo maiúsculo. Aqui ele está separado. Aqui só a primeira letra maiúscula. Aqui a gente tem um ponto sem negrito. Aqui a gente tem 2 pontos com negrito, que ainda tem espaçamento, né? Aqui tá 3 tracinhos. Aqui não tem nada. Então não tem um padrão. E aí o que seu usuário faz? Imagina isso a longo prazo, uma conversação inteira com bot assim, que você fica assim, pelo amor de Deus, o que eu faço nesse lugar? Eu não sei. Então, você precisa ser consistente. Você seguir um padrão. Aqui, você vai seguir esse padrão a conversação inteira. Porque senão também cria uma quebra de expectativa com o seu usuário. Porque, eu te ensinei que para você falar com a gente, para você conversar com a gente, é assim, 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 assado. E aí, de repente, pum! Tem uma quebra de expectativa, eu mudei a forma de falar, e aí você fica, o que está acontecendo aqui? Eu não sei como interagir com você. E aí o seu usuário fica incomodado com aquela conversação, ele não sabe manter essa conversação com você. Então tem um processo, né, de ensinar, de passar uma cultura para o seu usuário, né, de ensinar para o seu usuário como você quer que ele interaja, qual é o padrão da sua empresa, que também faz muito sentido. E aqui, especialmente, quando a gente está falando sobre o nome da empresa, é pior ainda, porque a gente está falando sobre nome de marca. A gente está falando sobre como a sua marca se apresenta no mercado. Imagina do nada você começa a mudar isso. Fica complicado, né? Então, qual a solução? Sou assistente virtual do VC Bank, escolha sobre o que quer falar. 1. Fatura. 2. Cartão VC Bank. 3. Seguro VC Bank. 4. Outros assuntos. Tá vendo que seguiu o padrão dos números com pontinho e negrito? E tá tudo VC Bank com a letra maiúscula, né? Então tá muito mais fácil de identificar como você vai seguir e como você vai fazer as coisas. Seguindo essa linha que eu mencionei agora há pouco, sobre dar uma direção para o seu usuário, sobre não quebrar a expectativa do seu usuário, é muito importante a gente dar orientação. Então, se eu te pedir uma informação, se eu te pedir você, usuário, eu não posso olhar para você e falar: ocorreu um erro, número inválido. Que número está inválido? Que erro foi esse? Então, se eu te pedir um e-mail, eu não vou falar: a informação está inválida. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar de novo, eu tenho que mudar o meu e-mail na base, o que o usuário tem que fazer? Eu não sei. Ou então, se eu pedir um endereço e eu falo: esse endereço não existe. Socorro. Sabe? O usuário fica desesperado. O que ele vai fazer? Qual é a alternativa que ele tem que ter? Então, a gente sempre tem que dar uma orientação para o nosso usuário sobre a forma
que a gente quer informação, né? E quando eu falo forma, quando nós temos uma coisa chamada campo aberto, que é, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp a gente não tem como barrar o usuário para ele parar de falar. O usuário pode falar a vida toda. Ele fala quanto ele quiser. E ele tá lá livre para falar, sem problema algum. Então, quando a gente tem esse espaço e a gente não tem como delimitar o que o usuário vai falar ou não, nós temos que dizer para ele, eu preciso que você escreva assim, assim e assim, fechou? Fechou. Porque senão ele não entende como ele tem que mandar. E quando eu falo que ele não entende, não é porque o usuário é burro. É porque você não está sendo claro se a pessoa tem que puxar ou empurrar a porta. Se a pessoa tem que mandar o dado de qualquer jeito, ou você não está dizendo a forma como você, bot, você, site, você, empresa, entende aquele assunto. Então, seu usuário vai falar do jeito que ele sabe. Entendeu? Então, um exemplo positivo de orientação é: esse CPF parece inválido. Você pode tentar novamente, por favor? Dica: digite apenas os 11 dígitos do CPF no campo abaixo, sem pontos ou espaços. Vamos prestar atenção nessa fraseologia. A gente está informando a informação que a gente precisa, que é o CPF. A gente pede para o usuário tentar novamente, então a gente já está indicando qual é a ação que ele tem que fazer, porque se você não diz para o usuário qual é a ação que ele tem que executar, ele não vai executar nada. Então, se eu ficar esperando o usuário para uma ação que eu não disse para ele que ele teria que tomar, ele vai fazer outra. Simples. E quando eu dou essa dica, que essa dica é a parte fundamental, eu já estou dizendo que o CPF tem 11 dígitos e que ele não precisa colocar pontos, espaçamentos ou até mesmo tracinho. Então, são só os números. Quer ver outra forma que eu poderia ter feito isso aqui? Na dica, eu poderia também ter colocado um exemplo. Colocado um corrido 11 vezes para montar um CPF de exemplo. Então, quanto mais exemplos você der para o seu usuário final, muito melhor. O nosso próximo conceito é sobre o diálogo. Então, lembra que eu falei que tem que ter um ping-pong, tem que ter uma conversa, tem que ter uma interação, que não pode ser um monólogo? Aqui a gente tem também alguns conceitos sobre forma de escrita, sobre redação, que é um conceito que você vai ver lá na frente no nosso módulo 7, mas que também faz muito sentido aqui. Então, se eu olho para o usuário final e eu falo: cadastro atualizado com sucesso no sistema, digite próxima dúvida. Eu pareço um robô. O usuário vai ficar muito incomodado com a minha interação. Então parece uma coisa robótica, parece uma coisa assim, sabe, meio fria, distante, não cria uma relação com a pessoa. Agora se eu falo: Maria, obrigada, já atualizei o seu cadastro aqui, posso te ajudar em algo mais? É simples. Tudo bem que aqui tem minha entonação também, poderia ser: Maria, obrigada, já atualizei seu cadastro aqui, posso te ajudar com algo mais? Mas ainda assim, só pelo fato de que eu coloquei o nome do fulano, da Maria, de quem for, já cria uma interação, já cria uma proximidade com o meu usuário. Então, eu já estou falando: obrigada, já estou dando um feedback para o usuário. Já atualizei o seu cadastro aqui. Posso te ajudar com algo mais? Esse aqui, já atualizei o seu cadastro aqui, cria uma relação meio informal também, que tem um lado mais humano, um lado mais quente, você se sente mais próximo. É um robô, mas não quer dizer que tem que ser um robô frio, né? Uma interação fria, uma interação que não seja humana. Então, essa mensagem, ela tem o ar mais humanizado, né? Que é o que a gente chama, muito maior do que essa daqui, que é muito mais fechada, muito mais travada, né? Também. E também tá perguntando: posso te ajudar com algo mais? Né? Fica muito mais cordial do que digite próxima dúvida.
Minha equipe muito eficiente trouxe esse exemplo aplicado no dia a dia sobre uma comunicação efetiva. Então, eu quero mostrar aqui para vocês esse exemplo. Eu estou pegando o nome da pessoa que fez essa publicação, foi a Heloísa Fischer. Eu confesso que eu não conheço a Heloísa Fischer, mas a Heloísa Fischer está de parabéns. Ela pegou um caso lá do Rio de Janeiro, né? Em que eles tinham um conteúdo não estruturado para passar para os usuários do metrô, do trem, do metrô e do ônibus. Então, o que tinha? Atenção! O cartão pré-pago não será mais comercializado no metrô na superfície. A integração tarifária somente será realizada com o cartão pré-pago Metrô Rio, adquirido nas estações, ou com o cartão Rio Card. Para o uso exclusivo do ônibus, o metrô na superfície continuará recebendo o pagamento da tarifa em dinheiro no ato do embarque. Vocês entenderam? Eu também não. Alguém aqui é do Rio? Se alguém for do Rio, me explica, por favor, comenta aqui e fala como vocês fariam essa alteração desse texto, porque para mim tá confuso. Eu não sou, primeiro que eu não sou, né, do Rio, mas eu consigo entender algumas questões desse cartão, porque aqui eu sou de São Paulo, e aqui em São Paulo nós também temos cartão, né, para utilizar metrô, trem, a integração também acontece. Mas quando eu olho essa mensagem que eles colocaram, tá um conteúdo não estruturado, tá meio confuso, né? Até mesmo a organização do conteúdo. Aqui a gente tem um conteúdo centralizado, aqui a gente tem um conteúdo mais justificado, né? Então tudo tá confuso, o espaçamento não tá legal, a mensagem tá passada de uma forma que não deixa claro o que eles querem dizer. E aí a Heloísa deu uma sugestão, que é essa aqui do lado, que tá assim: mudanças na venda do cartão pré-pago Metrô Rio. Quem já tem o cartão ou usa Rio Card nem precisa ler, fica tudo igual. O metrô na superfície não vende mais o cartão que inclui ônibus e metrô na mesma passagem. Agora, o cartão só é vendido nas estações. Ao entrar no ônibus sem o cartão, você pagará R$ 4,30. Se também usar o metrô, terá que pagar outra vez. Essa mudança começou em 5 de maio. Vamos observar um pouco a forma como ela construiu o texto dela? Então, ela já ressalta aqui o assunto principal, né, que é o que chama a atenção do usuário, que são as mudanças na venda do cartão. Ponto importante. Aqui, o texto que ela colocou é um texto bem menor em comparação a esse texto aqui, que está um texto bem mais extenso, as mensagens estão mais extensas, né? Em comparação às mensagens dela. São mensagens mais curtas, mais enxutas, e que ficam mais fáceis de compreender. Uma dica também que eu poderia dar, quando a gente for trabalhar, é de utilizar o negrito. Ela utilizou o negrito aqui só no título, mas também dá para utilizar nessa mensagem aqui em pontos importantes, né? Em pontos que você quer ressaltar com o seu usuário. Mas ainda assim, viu como ficou muito mais claro? Ficou muito mais eficiente, o conteúdo ficou muito mais estruturado e fez mais sentido quando você lê? Se ainda não fez sentido, dá uma pausa aqui no vídeo, lê os dois e diz se você mudaria alguma coisa, se você melhoraria ou ajustaria alguma coisa, porque todo o conteúdo ele pode ser ajustado. E esses insights que a gente tem, eles são muito bons para ver as coisas que não ficam claras. E como essa questão do design do dia a dia, que o Norman fala, né? Como coisas do nosso cotidiano também precisam desse olhar do UX, também precisam desse olhar do UX Writer olhando e falando, pô, mas não tá fazendo sentido, será que o usuário final tá entendendo? E às vezes o usuário final não tá. Às vezes a gente tá falando de uma forma muito complexa e o usuário só precisa de uma linguagem mais simples, só de uma mensagem mais objetiva, só de uma coisa de tipo, se você já tem o cartão ou se você já usa o Rio Card, fica tranquilo. Isso aqui não é pra você não, o papo é pra quem não tem, fechou? Então, galera do Rio, explica como é que funciona isso, por favor.
Resumão agora. Princípios do UX-Writing. Para promover uma boa experiência de consumo, o conteúdo de UX-Writing precisa ser claro, conciso e conversacional. Deve seguir a voz e o tom de voz da marca. E deve ser capaz de estabelecer confiança, empatia e engajamento com o usuário. Tendo isso, esses conceitos gerais de UX Writing claro, a gente já está finalizando. Eu sei que você já está cansado, essa aula é pesada. Vamos falar sobre chatbots. O que são, onde vivem, do que se alimentam. Chatbots estão em todos os lugares agora. Para todo lugar que a gente vê tem o chatbot. O chatbot é aplicativo. Em todo lugar tem chatbot no aplicativo, olha só. Então, o que são chatbots? Eles são conhecidos também como interfaces conversacionais. Por quê? O chatbot é uma interface, é um meio de comunicação que permite uma conversação. Eles são softwares que funcionam dentro de aplicações de mensagens. Por exemplo, o Facebook Messenger, né, é uma aplicação de mensagem. O WhatsApp, o Twitter, o Telegram. Então, são todas interfaces, são todos softwares que permitem conversação e que também facilitam a interação com o seu usuário final, porque ele não precisa baixar outra coisa. Eu não preciso baixar um aplicativo para conseguir conversar com a empresa, porque eu tenho o WhatsApp aqui no meu celular, então eu consigo baixar o WhatsApp e eu converso com a empresa tranquilamente. E isso torna uma comunicação muito mais rápida, muito mais fluida e muito mais eficiente também. Quantas pessoas no Brasil hoje utilizam o WhatsApp, utilizam o Facebook Messenger, utilizam o Telegram? Vocês estão usando o Telegram por causa do curso, olha só. Então, quando a gente pensa sobre chatbots no conceito, né, existem dois tipos. Os baseados em regras de negócio, são mais fechados, são uma conversação mais baseada em sim, não, botões, e baseados em inteligência artificial. Eu estou falando conceitualmente que existem dois, mas nós também temos os fluxos híbridos, os bots híbridos que misturam um fluxo mais guiado, mais fechado, baseado em regras, com um fluxo baseado em inteligência artificial. Então a gente consegue unificar os dois e criar uma interação bem mais interessante, aproveitando o melhor dos dois mundos. Além disso, os chatbots eles não servem só para suporte. Muitas pessoas acham que o chatbot está ali para ajudar a pessoa, eu posso tirar sua dúvida? Sabe aquela coisa de site que aparece aqui no cantinho? Oi, eu posso tirar sua dúvida? Ele não serve só para tirar dúvida, ele também serve para solicitar serviços, para efetivar compras, né, transações de e-commerce, servem para baixar sua conta, você consegue fazer a sua vida no chatbot atualmente. Você consegue solicitar um guincho, fazer um cartão num banco. Então, eles não são limitados. Existem enormes e diversas possibilidades por meio de uma comunicação automatizada e instantânea. Então, vamos lá. Eu falei que muitas pessoas no Brasil utilizam o WhatsApp. Imagina você que tem uma empresa que, sei lá, vende roupa. Vender roupa pelo WhatsApp. Vender plantinha pelo WhatsApp. Solicitar um guincho pelo WhatsApp. Vender carro pelo WhatsApp. Imagina o mundo de possibilidades que você tem aqui dentro. E é um mercado em expansão. Então, quando eu brinquei aqui, chatbot em todo lugar, é um universo em expansão. A gente não vai parar de usar o WhatsApp tão cedo. A gente não vai parar de se comunicar por mensagem tão cedo. A gente não vai parar de se comunicar por voz também, porque existem chats de voz tão cedo. Então, é um meio muito legal, é um meio que está em expansão e é um meio que a gente vai se aprofundar nisso aqui, eu gosto de falar disso aqui. E agora que a gente já terminou o conceito, porque essa aula estava muito pesada, essa aula estava muito
conceitual, estava muito cheia de coisa, eu vou trazer alguns livros para você continuar estudando. Então, o primeiro, que é um livro que eu super indico, que é muito bom, é o de Redação Estratégica para UX, da Tori Podmajersky. Eu já mencionei ela aqui, ela é a moça que trabalhou lá na Google. Tem na Amazon, é um livro muito bom, vai a fundo nele, vale super a pena. O segundo é um livro nacional, é o Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, do Bruno Rodrigues. O Bruno, assim, grande beijo pro Bruno, ele é super referência de UX. Esse curso também tem na Amazon, tem só o e-book. O curso da Tori, ele tem o livro físico, mas o do Bruno, se eu não me engano, é só e-book também. É super acessível, é super gostosa a leitura, ele é bem conceitual, vale super a pena ler. E outro livro que a gente indica também é o Microcopy, The Complete Guide, o Guia Completo de Microcopy, da Kinneret Ifá. Provavelmente pronunciei o nome dela errado, mas desculpa. Além disso, nós colocamos aqui na descrição do conteúdo, né, alguns artigos e vídeos complementares para você se aprofundar, né, no material que nós falamos hoje. E agora vem a parte mais importante, porque passado todo esse conteúdo, toda essa coisa pesada, foi, deixa eu ver aqui, 1 hora de vídeo falando, tem atividade. Vamos colocar a mão em prática, vamos ver se você entendeu o conteúdo e vamos produzir esse portfólio, pelo amor de Deus, meu amor. Então, aproveitando essa primeira aula, escreva com as suas palavras o que é UX Writing para chatbots. Não precisa pesquisar. Olha só o que a gente aprendeu hoje, vê o que é UX Writing com base no que a gente está falando. Assiste a aula de novo, pega o material que a gente mandou. O que é UX Writing? Aproveita esse conteúdo que você escreveu também e coloca lá no LinkedIn, faz um texto bem legal para o seu LinkedIn e fala que você está fazendo esse curso de UX Writing aqui com marca, né? Hashtag capacita com 2 P's, hashtags Marque Brasil, hashtag D1 e coloca que você começou esse curso, que você está se aprofundando no estudo de UX Writing para chatbots. A gente também vai mandar um questionário com algumas perguntas bem simples e bem tranquilas, só para você ver se você está conseguindo absorver bem o material. E por enquanto é isso. Uau, cansou, né? Bora estudar. Coloca suas dúvidas também no Telegram, não deixa de perguntar, não deixa de falar com o pessoal. Conversa bastante com as outras pessoas, conversa com a comunidade. Aqui tá todo mundo aprendendo. Então bora conversar, bora trocar ideia. Escreve esse texto e até a próxima aula. Grande beijo!